Olá, gente, nesse vídeo eu vou mostrar 3 exemplos sobre nomenclatura de cadeias carbônicas, mais especificamente aquelas cadeias sem ramificação. Então, vamos lá. Vou montar a cadeia carbônica. Então aqui vai representar uma ligação, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 5 carbonos, e aqui eu tenho uma hidroxila, aqui eu tenho um hidroxila, e aqui eu tenho uma dupla ligação. Então essa é a cadeia: 1, 2, 3, 4, 5, não é? 5 carbonos. Então a nomenclatura ela tem essa seguinte sequência, né? Prefixo, que é a quantidade de carbonos; infixo, que é a insaturação; e sufixo, que é o grupo funcional. Então, infixo, né, você tem que dizer qual a posição de estão as duplas ligações, e o sufixo também. Então, nesse exemplo aqui, ó, nós temos o grupo funcional, OH, que vai dar o sufixo, e nós temos o infixo, que vai dar, né, graças a essa insaturação aqui. Então, a gente precisa numerar. A gente vai numerar, né, na presente sequência. Primeiro, o grupo funcional deve ter o menor número em saturação, e nesse caso são cadeias sem ramificação, né? A gente não vai considerar. Então, a numeração, eu preciso numerar, né? Então, da direita para a esquerda. Então, o primeiro carbono é esse, o segundo carbono, onde eu tenho o OH, o terceiro carbono é aqui, onde eu tenho uma dupla, o quarto carbono aqui e o quinto carbono. Então, acabei fazendo a numeração: 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho primeiro, né, pelo nome, o pente, o prefixo pente, 5 carbonos, traço, né, onde está a dupla, que é o infixo, está no carbono 3, e como é uma dupla, em, e o sufixo está no carbono 2. Então, no carbono 2, eu tenho o UOL. Então, vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, não é, de cadeias sem ramificação, eu tenho a seguinte cadeia: tenho essa cadeia, que essa cadeia ela tem uma dupla ligação e ela tem duas hidroxilas. Então essa é a cadeia. Então a cadeia que tem 1, 2, 3, 4 carbonos e duas hidroxilas. Então a gente faz a numeração. A gente pode numerar tanto da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, tanto vai fazer, não é? Pela simetria da molécula. Primeiro carbono, segundo carbono, terceiro carbono, quarto carbono. Então a nomenclatura dessa cadeia vai ser quantos carbonos, né, como prefixo: 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, but. A dupla está no carbono 2, então no carbono 2 eu tenho o en, da dupla ligação, e eu tenho agora dois grupos funcionais, né? Ambos são álcool, que está no carbono 2 e 3, então eu tenho 2, 3 de diol. E nosso último exemplo desse vídeo, eu tenho a seguinte cadeia: 2 carbonos, eu tenho uma dupla no segundo carbono, eu tenho uma ligação simples, eu tenho esse carbono conectado ao grupo funcional, ficou lá em cima, esse carbono conectado ao grupo funcional, que é o grupo funcional ácido carboxílico. Então, nesse caso, né, a gente tem
o ácido carboxílico como prioridade e a insaturação como a segunda opção. Então a gente deve fazer a numeração, né, da direita para a esquerda. Então esse é o primeiro carbono. O segundo carbono é esse aqui, conectado ao grupo ácido. O terceiro carbono. O quarto carbono. E o quinto carbono. Então, prefixo, infixo e sufixo. Só que nesse caso, como é um ácido, a gente, além, né, precisa adicionar o nome ácido. Ácido, prefixo, quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho um pente, traço. No carbono 3, agora é insaturação, né? Eu tenho a insaturação onde? No carbono 3. Então, no carbono 3, eu tenho a insaturação. Então, eu tenho 3 em. E aqui eu posso ou não adicionar o primeiro, né? Porque o COOH, o grupo ácido, ele sempre vem na ponta. Então eu posso adicionar um ou não. E é um oico. Ácido pente 3 em 1 oico. Então é isso, gente. Esse foi o primeiro vídeo sobre cadeias não ramificadas. Valeu, abração.